Gravando. Bom dia a todos e todas. Então, vamos iniciar a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do dia 25 de fevereiro de 2026. Mais um biênio que estamos aqui, né? Vamos conduzir essa Câmara e sejam todos bem-vindos aqui, os nossos componentes da Câmara, a representação fiscal. Então, vamos dar início aqui à sessão. A pauta de hoje está tranquila, né? Temos 4 processos, não temos advogados para sustentações orais. Então, vamos seguir aqui pela ordem mesmo da pauta, né? Então, iniciando pelo Galaxy. Eu vou até abrir aqui todos eles, e aí quem quiser também já vai fazendo, né, as edições dos votos. Eu mesma vou fazer uma pequena alteração, então eu vou iniciando. Sempre que possível, eu vou fazendo assim, né? Iniciando, porque aí cada um pode já incluir, né, ou fazer as alterações necessárias. Vamos sempre conduzindo aí com tranquilidade, né? O importante é termos essa tranquilidade nos julgamentos. Então, estão todos abertos. Então, eu vou anunciar o Galaxy Participações, Importação e Exportação Limitada. É o auto 4146849. É um recurso de ofício. Eu sou a relatora. Já temos aqui um voto, mas eu fiz uma pequena alteração e vou novamente aqui. Tá, já está aqui incluído. Acho que está correto. Bom, qualquer coisa eu faço alguma alteração. Então, questão antecedente, vou registrar. Aqui esse caso é relativamente simples, né? Vou fazer aqui o relato. É um recurso de ofício que foi interposto em face de uma decisão monocrática que reduziu os juros ao patamar da Selic. Aqui eu nem me estendi muito no relatório, né? Porque apesar de serem muitas as infrações, ter sido bastante complexa, a decisão monocrática julgou procedente, então manteve, né, o AIM, mas teve as correções implementadas pelo termo de retificação, manteve as multas de ofício aplicadas e as exigências relativas ao imposto e ao valor creditado com todos os acréscimos. Então, adotou a súmula 10 do TIT. Então, esse foi o ponto do recurso de ofício, reduzindo de ofício os juros de mora aplicados, inclusive a atualização do valor básico da multa ao patamar da Selic. A autuada apresentou uma petição apenas, né, sustentando a nulidade da intimação por edital, aduz que não teria sido intimada da decisão de primeira instância e que a publicação exclusivamente no Diário Oficial não poderia ser considerada válida, requerendo a intimação de forma pessoal. Então, aqui no despacho, foi admitido apenas o recurso de ofício, despacho de folhas 6221 a 6222 do delegado de julgamento, né? Que destacou que após a manifestação da representação fiscal, o autuado foi intimado em 31/3/2025, tendo protocolado em 17/4/2025 a petição direcionada à delegacia, né? Então, aqui eu até trouxe todo o despacho, né, que eu achei importante, e a conclusão, né, que tendo em vista então, o valor do débito, tá, e observância ao artigo 46, então, ele admitiu o recurso de ofício, né? E a questão aqui teve a manifestação da representação fiscal, né? Foi apresentado o recurso, as contrarrazões ao recurso de ofício também. O interessado, então, foi intimado. Então, dentro do prazo, ele apresentou essa petição, né?
e dizendo que devia ser considerada a publicação da decisão. Então, foi prejudicado aqui, né, a toda evidência, o pleito trazido na petição, de folhas para que seja tornada sem efeito as publicações no diário eletrônico, então devendo-se renovar as intimações pessoais, né, renovando-se o prazo recursal, né, esse está entre aspas, que foi a petição. Ele diz que, além de incabível por carência de previsão legal, restou prejudicado por falta de objeto. Então, esse é o relatório, né? E a representação fiscal, no seu parecer, pugnou pelo não provimento do recurso de ofício, a fim de ser mantida a decisão ACOR, que limitou os juros e a atualização da multa Selic, mesmo para os fatos geradores anteriores, então aplicando a súmula 10. Então, tendo em vista que a decisão recorrida corretamente aplicou a súmula 10 revisada, então, reduzindo os juros ao patamar da Selic, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Então, eu conheci e neguei provimento ao recurso de ofício. Este é o voto que está à disposição. Ele acompanha. Eu vi o processo, não tem que ser de outra forma. Sim, sem nenhuma dúvida, presidente. Acompanho Também também. acompanha a relatora. Bem, então podemos aqui encerrar os debates, né? Não tem sustentação oral para gravar. Então vamos verificar o quórum. Iniciando a votação. Então, encerrando a votação, no caso, recurso de ofício da Fazenda, no caso, Galaxy Participações, foi conhecido e negado provimento, mantendo a decisão recorrida com a redução dos juros ao patamar da Selic. Então, este é o resultado do caso. Então, vou encerrar aqui o julgamento. E passamos para o próximo da pauta, que na sequência é o auto 5024-053, o APRAMED, Indústria e Comércio de Aparelhos Médicos. Doutor Argos Magno é o relator, também é um recurso de ofício, não temos advogados para sustentação oral. Então, doutor Argos, com a palavra, por favor. Obrigado, presidente. Bom dia a todos. Cumprimento aqui a nossa presidente. É uma satisfação poder compor esta Câmara, trabalharmos juntos aí por 2 anos, pelos próximos 2 anos. Rememoro aqui a presença do doutor Rafael Zudi, assim como da doutora Luciana, pela representação fiscal, renovando aqui a minha alegria, a minha satisfação de tê-los aqui mais uma vez por mais um biênio. Eu fico muito feliz. Fico também feliz em conhecer pessoalmente e compartilhar aqui a Câmara com o doutor Paulo Maceta. É uma satisfação conhecê-lo. Já conhecia de nome, mas não conhecia pessoalmente, ainda que virtualmente. É uma alegria, uma satisfação poder aqui iniciar esse mandato com vocês. Cumprimento aqui os colegas que nos apoiam, Oswaldo, Hélio e todos aqueles que eventualmente estejam aqui trabalhando com a gente e aqueles que eventualmente também nos escutam. Presidente, este caso é um caso muito simples, como a senhora muito bem colocou, é um recurso de ofício em que, no meio do processo, houve uma retificação do auto de infração, porque apurou-se ali valores acima daqueles entendidos como corretos, feitos via levantamento fiscal. Então, por determinação e por orientação do próprio agente fiscal, que tomou a sua decisão com base nos próprios documentos fornecidos pelo contribuinte e pelos esclarecimentos quando foi instado a fazê-lo, entendeu-se por bem corrigir os valores do auto de infração, que é composto por 3 itens, mas que nos trouxe aqui ao tribunal apenas discussão em relação aos itens 1 e 3, porque o item 2 foi ali quitado pelo contribuinte. Eu digo que é um processo fácil porque a própria representação fiscal apresentou como exigência pela lei recurso de ofício,
o próprio delegado, mas a representação fiscal aqui concorda com aquilo que foi decidido em sede de primeiro grau, tomado ali com base nas próprias informações do agente autuante. Então, ela não apresenta argumentos contrários a esta redução. Na verdade, o recurso de ofício foi apresentado em razão da redução dos itens 1 a 3, e não foi nem contraditado pelo contribuinte. Não foi contraditado porque o contribuinte confessou o débito, no sentido de que apresentou ali um pedido de compensação de créditos, que ao final não foi deferido por uma questão de não preenchimento dos requisitos legais, mas de toda forma não há contraditório aqui no processo. Razão pela qual eu estou conhecendo o recurso da Fazenda, que foi ali, como eu disse, apresentado por questão legal, mas a ele estou negando o provimento em razão da anuência, de um lado da anuência da Fazenda e do outro da própria confissão do contribuinte. Portanto, esse é o resumo do meu voto, presidente. Se os colegas quiserem, está disponível aqui, a gente já circularizou os votos, mas se assim quiserem, eu até posso ler o voto, mas é curto e é exatamente isso que eu estou dizendo. Se a senhora me permitir, eu nem preciso, não temos advogados aqui, então eu nem leria o voto. O voto essencialmente é esse. Sim, ok. Por mim, acompanho também, né, como foi feito aí o resumo, não há necessidade da leitura dada, a não ser que tenha alguma divergência, mas Não, os o Dr. debates Argos, estão abertos. o Dr. Argos Não, compartilhou o voto anteriormente, já li, já estou de lemos, acordo sim. com o relator. Doutora Luciana, é algo que eu sempre faço desde muitos anos. Eu faço uma pauta organizada e encaminho o meu voto e os demais também por WhatsApp encaminho. Então, precisamos do contato seu no WhatsApp para que a gente possa fazer isso. Assim você já tem conhecimento anterior dos votos, tudo, do conteúdo. Tá bom? Então, podemos encerrar os debates, nesse caso. Ok. Então, vamos seguir. Todos acompanham o relator, então, verificando o quórum. Iniciando a votação. Aqui no caso, então, o recurso de ofício foi conhecido e não provido. Então, encerrando o julgamento, foi unânime, todos acompanharam o relator, no caso da Apramed, Indústria e Comércio de Aparelhos, conforme aí esclarecido, explicado pelo relator. Então, nós vamos seguir aqui a pauta. Temos o auto de infração terceiro da pauta, o 5055-981, Fred Assis Colombo. O relator é o doutor Paulo Rafael. É um recurso de ofício. Então, com a palavra, doutor Paulo, por favor, não temos advogados, né? Como já falei no início. Então, sem sustentação oral. Presidente, na verdade é um recurso ordinário. Ordinário. Não tem problema nenhum. Imagina. Ficou de ofício na cabeça, né? Porque eu li Só pra- aqui ordinário e falei de ofício. É bem simples o meu voto, eu também vou fazer como o Dr. Argos, explicá-lo e não lê-lo. O autuado alega que a decisão ACO não analisou todos os seus argumentos. Tem um argumento que está na folha 386, inclusive o item 6, é um item da defesa, de que o autuado alega que o valor recolhido a título de TCMD excederia o montante devido, pois ele recebeu somente a nua propriedade e não o usufruto dela. A decisão de primeira instância não se manifesta sobre essa alegação. Por mais que eu entenda que o julgador que ele não necessita passar por todos os tópicos desde que tenha formado sua convicção, nesse caso é um tópico específico da defesa, eu acho que não analisá-lo é um
vai ofender a defesa da autuada. Então, eu estou anulando a decisão da primeira instância para que seja refeita para abranger todas as alegações do autuado. Esse é o meu voto. Ok, obrigada, doutor Paulo. Então, os debates estão abertos. Não, presidente, eu concordo com o doutor Paulo. Na verdade, caberia uma outra possibilidade que seria a complementação de julgado, mas, de toda forma, eu particularmente, eu prefiro a solução encontrada pelo doutor Paulo. Anula e dá uma outra. Ainda que repita tudo aquilo que foi, é melhor do que um certo remendo. A complementação de julgado fica quase um remendo, né? Então, por essas razões, ainda que saiba que existe essa possibilidade, estou absolutamente de acordo, é o que eu faria, absolutamente de acordo com a posição do Dr. Paulo. Eu não, doutor Argos, eu concordo com você e eu não coloquei complemento de julgado porque eu acho que complemento de julgado é quando falta alguma coisa pequena ali. Essa alegação da autuada pode mudar todo o corpo da autuação, né? Todo o entendimento. Então, eu acho que o julgador tributário tem que estar livre para julgar como um todo. Eu concordo, também acho. Eu vou acompanhar o doutor Paulo. Eu acho que não é. Nós estamos discutindo muito, inclusive, naquele projeto, né, a questão da própria retificação de julgado, se seria embargo, se não embargos ou não. Eu acho que, na verdade, é só. O nome não quer dizer nada, tá? Se é a retificação de julgado, né? O que importa é o conteúdo, fundamento jurídico do pedido. E aqui o contribuinte ingressou com recurso ordinário, porque efetivamente há uma questão de nulidade dentro da decisão recorrida. Eu vou acompanhá-lo. Sim, ok. Eu também acompanho, doutor Paulo. É melhor sanearmos agora, né, e ter o retorno do que depois, mais para frente, ter outras nulidades e ainda, né, atrasar mais o processo. Então, é melhor retorno, porque, pelo que foi colocado, é um argumento relevante, né, que pode, inclusive, modificar a decisão. Sim. Então, eu acompanho também, anulando, então a decisão vai para a fase defesa. Então, esse também é o meu entendimento. Mais algum? Podemos aqui encerrar os debates. Doutora Luciana, quando quiser também, é só, né, pedir a palavra. Então, vamos aqui seguindo. Então, encerramos os debates e passamos, então, para verificar o quórum. Iniciando a votação. Encerrando a votação. Então, todos aqui acompanharam o relator, no caso, Fred Assis Colombo. Então, a decisão, julgamento, anulação da decisão anterior para a fase de defesa. Inclusive, o tema, né, nulidade, tem sido bastante debatido aí, né, foi até matéria de curso, do curso agora de juízes, eu até falei sobre esse assunto, fiz essa apresentação aí para os juízes ingressantes, porque realmente é um tema bastante importante, né? Então, acompanhamos aí integralmente. Finalizado e não finalizei aqui o anterior. Era para a média. Voltar aqui para não deixar nada pendente aqui na pauta. No encerramento. Então, agora vamos para o auto 5056.002, a Incofap, Indústria e Comércio de Farinhas, de Penas, Limitada. Dr. Rafael Zulli é o relator, é um recurso ordinário também, então não temos advogados para sustentação oral. Então, com a palavra, doutor Zulli, por favor. Então, mais uma Seu vez, relato e voto. cumprimento a todos. Aqui é uma questão que eu vejo com dois pontos, com dois olhares. Tá? É um recurso ordinário, simples, tá? Não tem conteúdo absolutamente nenhum.
E a principal questão que o contribuinte se insurge é o fato de que a defesa foi e é realmente intempestiva. Tá? Aí ele fala da inadmissibilidade, da análise, enfim, argumentos, perfeito? E ele se insurge contra isso no recurso ordinário, nada mais. Tá? Aí fica a questão, e aí também é uma questão minha, tá? Efetiva. Tá? Ele pede na defesa um pedido de revisão de ofício, destaca quanto a essa revisão, mas não traz nenhum elemento positivo também. Perfeito? Só que ela é intempestiva. Tá? Sendo intempestiva, o culto julgador não conheceu dessa defesa. Então, ele fez a declaração do não conhecimento, está perfeita. Vou dizer, olha, o ofício constituiu em 23/6/25 crédito tributário, tá? A título de penalidade pecuniária. A autuada foi cientificada em 3/7/25 via domicílio eletrônico do contribuinte. A defesa foi intitulada pedido de revisão de ofício, é o nome que se deu à defesa, tá? E foi juntado em 12/8. Tá? Então, se vê que efetivamente há essa clara intempestividade. Tá? Aí, em razão da decisão, o contribuinte ingressou com recurso ordinário, tá? Contra esse não acolhimento da sua defesa. Tá? E assim ele diz, olha, pela admissibilidade, diz que deveria ter sido feito, mas ele também não traz nenhum argumento objetivo, tá? Ele nada argumenta, é bem falho, tá? Aí eu fico pensando, de regra, e a minha sexta Câmara anterior, ela era, assim, peremptória no sentido de dizer o seguinte, olha, a defesa não foi acolhida, é intempestiva, sequer... E aí, nesse ponto, eu concordo, abre as portas ao processo administrativo tributário. Quando eu dou aula, eu normalmente falo isso, em abrir as portas. Mas só que, na verdade, eu também fico com uma dúvida por trás, que é o meu segundo ponto. Falo, poxa, se eu não conhecer do recurso ordinário, como é que eu vou saber o seu conteúdo, o que o contribuinte efetivamente pede? Então, por vezes, eu prefiro conhecer o recurso ordinário para analisar. Olha, analisando, é intempestivo, estou conhecendo, mas estou negando o provimento ao recurso. Tá? O julgador ele foi muito objetivo, ele foi muito preciso na sua conclusão, e eu estou mantendo, então, efetivamente, o não conhecimento da defesa. Tá? É assim que eu voto. Aí fica essa questão, se quer sair pelo não conhecimento em razão do porquê não foram abertas portas do processo administrativo, tendo em vista que a defesa é intempestiva, ou se conhece para saber o que o contribuinte está querendo. A verdade, ele não trouxe nada. É assim que eu voto. Ok, obrigada, doutor Zulli. Então, os debates estão abertos. Não, presidente, se me permite, só para complementar aqui o que o doutor Zulli colocou, eu já enfrentamos aí esse tipo de questão, e o meu entendimento pessoal é que, havendo citação regular, e no caso aqui do nosso sistema, é o sistema do domicílio eletrônico do contribuinte, que é computada a verificação pelo contribuinte, feita por ele próprio, ou mesmo por expirar aquele prazo, a citação está regular, o processo administrativo existiu, entrou-se nessa sistemática processual, né? Caso não houvesse a citação, ou se a citação não se desse de maneira regular, eu acolheria esse argumento no sentido de que nem começou, e aí todo o resto não existiria. Mas, havendo a citação regular, ele poderia, por exemplo, optar por não apresentar a sua defesa. E o processo existe. Mas, de toda sorte, concordo com o doutor Zulli no caso aqui, com esse tipo de solução. Também entendo, ainda que tivesse essa discussão, não, mas ele apresentou o recurso ordinário dentro do prazo e esse recurso precisa ser apreciado. Perfeito.
nasceria talvez uma discussão, mas houve uma supressão de instância, não houve, não é o caso aqui, mas acredito mesmo que o entendimento do doutor Zúlio está certo. Vamos analisar o recurso, eu dei uma olhada mesmo também, o recurso só se resume a dizer, olha, mas foi tempestiva, porque isso, porque aquilo, e não traz nada a respeito de mérito, nada nesse sentido, portanto, entendo também que deva ser conhecido e não provido. Então, vou acompanhar o doutor Zúlio. Sim, ok. Eu também também, acompanho o doutor Zúlio nesse ponto. eu também Eu acompanho entendo o que deve ser relator. conhecido. Pois não, doutor Paulo, desculpe aí. Desculpa, Não, imagina. eu acompanho o Eu sempre relator dou. também. Era só isso. Eu acho que está correto realmente ser conhecido, né? Teve a instauração, foi intempestivo, mas teve uma apresentação de impugnação, por isso intempestiva, né? E o recurso ordinário foi dentro do prazo, né? Então, poderia ter algum outro argumento, então deve ser conhecido mesmo, mas não provido, né? Concordo, então acompanho o relator. Então, podemos encerrar os debates do caso Encofap, Indústria e Comércio, e vamos para a verificação do quórum. Iniciando a votação. Então, todos acompanharam o relator, foi conhecido e não provido o recurso ordinário do contribuinte. Então, encerrando a votação, foi unânime, caso Encofap, Indústria e Comércio, encerrando o julgamento, então, nos termos aqui do voto do relator. Então, hoje a nossa pauta, ela já, né, já cumprimos a pauta. Então, por hoje foi isso. Eu acho que já está tudo aqui encerrado. Não temos, por enquanto, se vocês puderem, a gente encerra a gravação e continua para falar um pouquinho, tá? Então, Oswaldo, encerramos aqui a pauta de hoje, já cumprida, nossa primeira pauta, foi light, né? E vamos aí para a próxima semana. Oswaldo, pode encerrar a gravação, por favor.